Oi, gente, tudo bem? Boa tarde ou boa noite. Eu acho, na verdade, que a gente não tem mais tarde, noite, dia, final de semana. Então, boa vida aí, sei lá. Porque tá tudo muito doido. Eu sou o Daniel, aqui é o UX Now. A gente está nesse quadro muito legal do Design 2020, onde eu estou conversando com os autores e com as autoras de textos fantásticos que foram meio que compilados pelo Vitor Guerra. Então, foi um projeto muito legal agora no final do ano de 2019, onde um monte de gente fez previsões, talvez, a respeito do novo ano e da nova década também que estava começando. Não sei quem já assistiu os outros, mas a playlist já está com um monte de vídeo. Vale a pena assistir os outros que tem ali também. Vale a pena ler os antigos também para poder ler no seu tempo. Hoje eu estou com a Nathalie Garcia, e a gente vai conversar sobre o artigo dela. E tem uma coisa muito legal do artigo dela, porque eu acho que era o único artigo que tinha no título a palavra futuro. Tá, 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 tá. E agora, que futuro é esse, né, que nós estamos? Que futuro é esse? Então, Nathalie, tudo bem? Obrigado por você estar aqui conversando com o pessoal. Te dar boas-vindas e que você, por favor, se apresente para quem não te conhece. Olá, acho que não sei se travou um pouquinho só para mim, mas você Tá, já está me ouvindo apareceu. bem? Eu tô te ouvindo bem, mas ele deu um tique-tique, mas Ah, voltou. tá bom, legal, bacana. Bom, eu sou a Nathalie, eu agradeço muito pelo convite, para mim é bem legal estar aqui conversando com você, estar participando do canal. Eu fiquei muito feliz também quando o Vitor fez o convite para escrever para o Design 2020. Na época, foi em novembro do ano passado, eu comecei a pensar, né, no que escrever. E assim, como você comentou, né, tem essa questão de eu estar falando um pouco sobre o futuro Hum, e é um pouco da reflexão do nosso trabalho como designer, né? Então, eu sou designer há muito tempo, eu fiz técnico em design gráfico. Quando eu entrei na faculdade, eu já passei a trabalhar com isso, com design editorial. Depois eu descobri design para internet, UX, design thinking, assim por diante. Mais recentemente, eu tenho trabalhado com design de serviço, muito mas legal. sempre pensando na experiência do cliente, sempre pensando na experiência digital. E, e assim, eu me deparei com alguns projetos em que, não só projetos, mas também de participar de conferência, de estar atenta ao que estão dizendo. é, Acabei pensando em alguns pontos para trazer no texto lá, né? Mas assim, não Que sei assim inclusive, se desculpa, que inclusive é um texto que ele começa meio Black Mirror, é um texto que tem uma coisa ficção científica, porém que vai acontecer, né? E é isso, muito, na muito legal. verdade, assim, quando ele falou do texto, eu fiquei pensando, puxa, o que que eu escrevo? Eu falei, dá para aproveitar alguns dos textos que eu já escrevi, né, que tem no meu LinkedIn e tal. Ele falou assim, não, a ideia era a gente fazer algo novo. Daí eu fiquei pensando no que escrever. Daí uma coisa que eu queria trazer é essa questão mesmo do designer como contador de histórias, né? O Uhum. designer que está tendo que se aprimorar em capacidades, competências de storytelling. E daí eu pensei, poxa, por que, que eu não faço aquilo que eu estou pregando, né? Uhum. Falei, pô, eu tenho que treinar mais, escrever uma história. E eu falei, eu vou tentar. Eu sempre quis escrever histórias, assim, escrever ficção, até por conta naquela época do Bandersnatch, lembra do Uhum, Netflix que uhum, uhum, lançou? uhum, uhum. Aí eu fiquei de fato motivada, comecei a escrever um livro-jogo, tipo, foi super interessante, assim. Só que eu sou super novata nisso, né? Então, aquele texto que eu escrevi, ele tá super clichê, aquela historinha, né? O próprio desenhando o futuro, né? E a própria temática ali, ela é muito clichê, ela é muito conhecida se a gente está acostumado com os filmes de ficção científica e assim por diante, né? Mas eu quis quebrar um pouco aquela seriedade de Uhum. escrever só um artigo técnico falando de design com dicas, embora eu tenha também trazido um ponto de vista, né? Uhum. Uhum. Então, assim, na verdade, fui bem
despretensiosa, assim, eu Uhum. não pensei muito naquilo na historinha que eu queria criar, eu só fui fazendo, sabe? E daí essa questão de começar com uma narrativa, eu pensei nisso. Eu falei, em meio a vários outros artigos que são técnicos, talvez vai dar até um bug na cabeça das Uhum. pessoas. Elas vão começar a ler e vai falar, nossa, mas isso é um artigo, isso é uma história, né? E daí eu acabei criando essa narrativa, mas mais por um compromisso do tipo, olha, se a gente tem que se aprimorar em storytelling, em narrativa, eu deveria estar fazendo mais isso, eu Uhum. deveria estar Uhum. escrevendo mais. Então foi mais por essa razão, né? Isso é muito legal, porque, inclusive, eu entendo muito que quando a gente está falando. Agora, até fora do assunto do vídeo, só um segundo aqui, que quando a gente, como designer, tem que se preparar para essa questão de contar uma história, a gente precisa fazer isso porque a gente tem que, primeiro, imaginar cenários, imaginar contextos, imaginar personagens que estão numa história, e a gente tem que extrapolar a tecnologia. Então eu tenho que extrapolar a tecnologia. Então eu tenho que fazer um protótipo da coisa através de uma história. Porque através de uma história eu posso extrapolar completamente tudo que acontece. Eu não sou obrigado a me apegar a nada que exista. Eu não sou obrigado a falar, eu fiz no Figma, eu fiz no Adobe XD, porque você está contando uma história, e uma história é uma história. Então eu achei muito legal isso, porque a gente começa a participar desse futuro que está sendo criado ali na história e começa a falar, nossa, eu consigo estar ali, isso é muito, muito doido. E prende a pessoa ao mesmo tempo que é um protótipo. Então ele não deixa de ser um protótipo. Então, dependendo da pessoa, a pessoa poderia ter feito um microfilme daquilo para dizer, olha, esse é um microfilme que eu acho que é o futuro. E eu sou fãzíssimo de ficção científica, eu adoro. Assim, eu cresci lendo Asimov, e livros de mistério. Como é que era? Ellery Queen Mystery Magazine. Eu adorava essas coisas. Então eu adoro esse negócio de você ver a história e falar: nossa, será que isso que verossímil? Mesmo sendo clichê, é uma história que pode ou não acontecer. Provavelmente a sua vai. Provavelmente vai. Então, assim, vamos ver se vai, né? E eu achei É, muito né? A legal. gente não sabe quando. Não sabe quando agora só. Mas a sua história tem uma ideia que é, inclusive, uma das coisas que você fala em outros talks seus, que ela fala a respeito de inteligência artificial. Então, e a inteligência artificial como chama? Bala de prata. Pessoal, cala a boca, né? É assim, tipo, como que nós vamos fazer isso aí que você tá falando? Inteligência artificial. E ela não é tão simples, e não, ela não é só isso, ela é muito mais do que só falar Sim. inteligência artificial mágica. E você fala disso e você fala, inclusive, disso, né? Que você não pode querer usar a inteligência artificial só porque é super trunfos. Sim. É, Sim. humo. Então, justamente, eu acho que assim, primeiro ao ponto que você comenta das histórias, eu acho que é uma ferramenta fundamental, principalmente quando a gente está falando de futuro, né, de inovação, quando a gente está querendo desenhar esses cenários possíveis para auxiliar nessa transição, né? Como que a gente chega nesse futuro desejado e como também, a exemplo desses futuros distópicos, Black Mirror da vida, né? Como que a gente foge, né? Como que a gente muda nosso comportamento e busca evitar esse tipo de situação. Então, assim, as narrativas eu acho que elas são importantes tanto para sensibilizar e trazer essa empatia quanto que acontece hoje, mas ela também é uma ferramenta riquíssima para aproximar a gente desse futuro possível, desse to be, né, que a gente chama, né, essa experiência possível. E daí, esse ponto da inteligência artificial é porque, assim, eu extrapolei um pouco, né? Eu acho que eu reli meu texto e eu acho que ficou super sutil que, num primeiro momento, eu falo de que nesse futuro de 2020, que eu acredito que a gente teria que, após conquistado esse espaço, falando de metodologia, ferramentas, a gente teria que trabalhar de forma mais multidisciplinar para entregar valor real. Isso porque eu li alguns artigos e vi um reporte da Forrester Researcher falando de crise, falando que
as empresas vieram fazendo grandes investimentos a rodo em transformação digital, mas sem muito critério, trabalhando ainda no modelo antigo, injetando dinheiro, e que eles começaram a sentir uma incerteza em relação ao resultado dessas iniciativas e que eles estavam desacelerando esse investimento. Então, uma coisa que eu vi é que a inteligência artificial, principalmente quando a gente fala de assistentes virtuais, agentes virtuais, chatbots, é uma coisa que vai continuar quente. Por quê? Porque ela é basicamente cortar custos, né? Então, assim, não é só melhorar a experiência do usuário, mas é também cortar custos. Então, por isso que eu acabei, assim, primeiro eu fui super sutil nessa questão de falar, olha, eu acho que a gente vai ter que trabalhar numa equipe multidisciplinar, porque cada vez mais é exigido do designer em termos de criatividade, inovação, narrativa, pensamento sistêmico. Ao mesmo tempo, a gente não é um super-herói, a gente tem que trabalhar em equipe, porque sem as outras pessoas da empresa, a gente não vai entregar esse valor esperado em 2020, principalmente com o que a gente está vivendo, né? E a gente vai falar um pouco mais adiante. E daí, a inteligência artificial era um tema que eu estava estudando, eu dei uma palestra na WebBR falando sobre isso. E assim, o tema que eu trouxe não é nem como fazer inteligência artificial, mas eu acho que são reflexões que, assim, a inteligência artificial, de certa forma, ela vai acontecer. E só que me preocupa um pouco esse futuro da inteligência artificial, se a gente não prezar pela ética, por alguns valores, pela equidade com que a gente constrói esse tipo de solução. Eu não sei se você conhece aquele autor Yuval Noah Harari, que escreveu o modelo, Sapiens, tal. Eu acompanho muito o que ele diz, porque ele é um estudioso, um pesquisador. Ele falou muito bem disso no Roda Viva também, quando ele esteve aqui. Exato, exato. Então, assim, eu fico muito preocupada porque quando eu comecei a estudar inteligência artificial, eu não sou uma experta em inteligência artificial, mas eu comecei a entender que é muito limitado o poder do designer dentro desse contexto. E daí eu comecei a falar, puxa, mas pelo que a gente tem que prezar? De que forma a gente tem que trabalhar? E daí isso está muito relacionado ao decidir usar IA ou não e a forma como a gente conduz as iniciativas, não propriamente o técnico, porque se a gente for entrar nessa parte de criação de algoritmos, modelos, etc., vai escapando da capacidade do próprio designer, né? E daí, assim, eu comecei a estudar um pouco mais a respeito. A palestra que eu dei na WebBR era até design em tempos de inteligência artificial, né? Que não é uma novidade, mas que a gente está cada dia mais tendo que trabalhar com isso. Então, assim, por um lado, eu sou muito cautelosa quando eu escuto Harari e outros tipos de profissionais. Mas, por outro, eu sou super otimista. Porque, por exemplo, eu não sei se você já viu aquela série que tem no Google que fala The Age of AI, que eles lançaram. Gente, é fantástico. As coisas que vocês veem que estão sendo feitas, né? Por exemplo, agora nessa crise do coronavírus, foi detectado por uma startup usando inteligência artificial que poderia haver uma epidemia, que já tinha um sinal de epidemia de um vírus, de doença respiratória. Então, assim, realmente ele mostra que que a inteligência artificial pode trazer grandes benefícios para o ser humano, para a sociedade, mas também pode trazer um problema gigante no aumento mesmo e no aprofundamento da desigualdade, né? E é incrível isso, porque realmente é uma preocupação que eu sempre fico. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente leva em consideração poder de capacidade de processamento de data centers e coisas assim. E você ter um data center ou ter uma capacidade computacional grande custa caro. Ela custa mais barato hoje do que custava no passado? Sim.
Lady Moore disse que vai custar cada vez menos, mas ainda é caro. Então isso quer dizer que ainda está na mão de poucos, que tem tudo a ver com o que você está falando. Ainda eu, Daniel, não posso ter inteligência artificial minha, porque seria muito caro eu tê-la. Então quem vai ter é alguém que eu não sei qual a índole. Por exemplo, o Google. Por mais que a gente amo o Google, quero a Amazon, quero não sei quem, acho lindo, acho o balão de internet a coisa mais linda do mundo. Mas eu não sei qual a índole dele, qual o motivo que ele tem para fazer aquilo, porque nunca me foi perguntado, nunca ninguém discutiu isso comigo, eu não sei, eu nunca nem sei, inclusive no começo do seu texto, você faz até essa brincadeira também super sutil, que é, em determinado momento a inteligência artificial não diz que ela é uma inteligência. Olha o spoiler do texto, leia o texto dela. Spoiler! Mas ela, no momento, ela não diz que ela é, até que ela fala, então, eu estava constrangida de dizer que, na verdade, eu sou uma inteligência artificial. Isso é muito legal, porque isso já acontece com os chatbots, já acontece com as URAs, que a gente acha que é automática e é uma pessoa apertando o botão, e vice-versa. Então, mas é uma questão que eticamente alguém vai ter que discutir. A inteligência artificial se posiciona ou não se posiciona, ou ela só se posiciona quando ela é perguntada. Tem um conto do Asimov, de um robô que tá num dia. Ah, nossa, eu comecei errado a piada. Eu quero o cara que começa errado a piada. De um médico que tá na dúvida de fazer um procedimento. E ele tá na maior dúvida, num dilema ético de fazer o procedimento. Tem toda uma discussão se ele deve ou não fazer o procedimento. E só no final que veio que eu estraguei a piada, que mostra que, na verdade, ele é um robô. E toda a discussão ética que ele tem dá a entender no livro, no conto, que ele é um médico humano com um problema ético. E na verdade, não, ele é um robô com um problema ético humano. E é um negócio que só o Asimov. O Asimov é louco e ele faz aquilo. E é uma discussão, realmente. E alguém tem que ter. E eu concordo com você que os designers ficam longe da discussão é, da implementação daquilo, de repente. Se vai usar uma rede neural, sei lá o quê. Mas ele tem que estar perto da discussão dos seres humanos, porque alguém. Quem vai discutir isso? Os filósofos. Sim, os designers também são os filósofos modernos, assim. Sim, sim, sim. Eu acho muito, muito massa. Você, quando você pensa nisso, tá, dessa inteligência, é, sem regulamentação, acontecendo sem a gente saber, você, você é mais otimista ou pessimista com relação a isso, assim? Se você tivesse que pegar uma balança. Olha, eu acredito que se não houver mecanismos, dinâmicas que estabeleçam mesmo essa visão de ética, que orientem as pessoas e também criem um mínimo de supervisionamento, né, supervisão, para assegurar os direitos das pessoas, assegurar as boas práticas, eu acredito que a gente vai viver um futuro muito ruim. Porque, principalmente, esse momento que a gente está passando, ele está acelerando transformações. Então, por exemplo, por conta da crise que a gente está enfrentando agora, as pessoas estão tomando decisões abruptamente por conta da crise, e lógico, para evitar tudo isso, mas a gente tem que estar muito atento se essas decisões elas não vão mudar o curso desse nosso futuro aí, né? Então, por exemplo, a nossa privacidade de dados, essa questão de monitoramento. Eu acho que a gente pode ir muito perto de um Black Mirror mesmo, né? De a gente ter uma sociedade que está sendo constantemente vigiada, que a gente, de repente, não tem privacidade alguma, onde a gente tem uma dificuldade de acesso em sistemas e serviços por conta da nossa condição ou por conta das nossas preferências. Então, isso na mão de ditadores, como diz o Harari, né, ele é um perigo muito grande. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito otimista. Então, quando eu vejo boas iniciativas, eu falo: caramba, isso também pode ser a solução para muitos dos nossos problemas. Porque imagina, eu, quando a gente fala de algumas vertentes políticas, né, que tanto vertentes de direita ou de esquerda, elas têm como essa utopia, esse lugar onde as pessoas tenham mais condições para viver e que a gente tenha muito dos processos automatizados pela máquina, né? Então, assim, por exemplo,
eliminar a fome, porque a gente vai ter recursos em abundância por conta da boa gestão e da qualidade desses processos. Então, assim, essa questão do benefício para a saúde. Então, eu acredito que há muito benefício, mas eu acho que se a gente não tiver atento e envolvido, a chance é de que realmente é um poder centralizado na mão de poucas pessoas que ainda pensam com uma cabeça de eu mereço, eles não merecem, né? Então a gente tem que ficar um pouco atento em relação a isso. É, e nesse sentido, eu acho que o trabalho do designer hoje, não só pensando em inteligência artificial, mas pensando em outras coisas, ele está muito próximo dessa visão de empatia e de zelo com as pessoas, né, e usuários, e o próprio equilíbrio desse contexto, né, dessa sociedade. E dessa forma, eu acredito que assim, a gente passando a pensar mesmo nessa visão ética, né, e trazer isso para o design e fazer com que as pessoas tenham um grau muito mais elevado de empatia para chegar em soluções que sejam mais razoáveis e mais equilibradas para todos os envolvidos. Eu acho que essa é uma riqueza muito forte, porque daí independe de qual tecnologia que você trabalha, você está trabalhando para um futuro melhor. E foi engraçado isso que você colocou, por exemplo, você perguntou, você mudaria seu texto? Uhum, uhum. Mesmo se não tivesse toda essa crise do coronavírus, talvez eu já tivesse mudado. Porque, por exemplo, quando eu comecei a escrever e ver sobre inteligência artificial, eu comecei a pesquisar muito sobre computação afetiva, porque eu já ajudei a desenvolver um framework para criar personalidade de bot. Só que daí eu fui me deparando com a própria criadora, quem cunhou o termo da computação afetiva, que ela se mostra muito cautelosa com todo esse poderio da inteligência artificial que poderia facilmente manipular o ser humano. Então, eu comecei a também pesquisar outros temas do meu interesse, né? Porque eu queria fazer um mestrado. E daí eu comecei a pensar em um design que leve em consideração, é, não só pensando na tecnologia, na inteligência artificial, mas pensando nessa questão da sustentabilidade, né? Então, não sustentabilidade só num viés ecológico, mas pensando assim, como que a gente assegura que a gente está criando soluções levando em consideração todo o sistema, todo o contexto, de uma forma mais abrangente, para perseguir um futuro melhor, porque a gente muitas vezes tem trabalhado de forma míope. A gente está vivendo, às vezes, um hype e ajudando a criar aplicações que, na verdade, em 2, 3 anos se mostram até nocivas e acabam aprofundando alguns problemas, como precarização do trabalho, esse tipo de coisa. Mas é sempre um trade-off, né? É um equilíbrio. Você ganha coisas legais, mas daí você também tem uma decepção muito grande com os problemas que trazem. Então eu comecei a pensar, puxa, como a gente, como designer, a gente tem que começar a se atentar com outros tipos de metodologias que expandem nossa consciência e nossa percepção para o que está acontecendo num nível mais sistêmico, no olhar para a sociedade, para conseguir perseguir esses futuros melhores, porque a gente está enfrentando problemas muito graves. A gente hoje está numa pandemia, mas antes disso, a gente está enfrentando o problema do aquecimento global e ninguém está se preocupando, né? Uhum. Ninguém está se preocupando com isso. Então, assim, de certa forma, se eu conseguir fazer com que parte dos meus esforços estejam somando para um futuro que seja um pouco melhor para as futuras gerações, eu vou ficar muito mais feliz e realizada como pessoa, como profissional. Então, nesse aspecto, eu penso assim, a inteligência artificial, a gente tem que estar envolvido, tem que estar zelando por isso, porque se isso ficar descontrolado, eu acho que vai dar ruim, Uhum, né? uhum. Agora, em termos de pensar o futuro,
eu não sei, aquele futuro que eu desenhei lá no texto, ele está muito próximo da nossa mentalidade de hoje. E talvez esse momento que a gente está passando vai provocar uma reflexão na sociedade e até um colapso em alguns níveis, que vai forçar a gente a ter uma vida completamente diferente. Que vai forçar a gente a ter uma vida, às vezes, mais, como que é, menos tech, talvez. A gente vai se importar com outras coisas. Então, assim, esse momento de reflexão, eu comecei um pouco antes, porque eu estava escolhendo o que eu faria de mestrado, mas agora, por conta dessa crise, eu acho que acirrou um pouco esse sentimento em mim, que a gente precisa de fato fazer uma reflexão para ver, puxa, o que me move? Qual é o problema que eu quero resolver? Eu estou em sinergia com que tipo de movimento? Para a gente conseguir aplicar melhor as nossas habilidades e competências para a construção de um futuro melhor e não, de repente, passar aí décadas e a gente falar, puxa vida, podia ter feito algo Uhum, enquanto era uhum. tempo, né? E isso é muito, assim, eu me lembrei do que você falou, eu me lembrei muito de uma palestra do Alan Cooper, eu acho que de 2 anos atrás, no Interaction 18, se eu não me engano, ele fala sobre ancestralidade. Era seja um bom ancestral. E ele falava isso com relação aos sistemas que iam ser projetados. Ele falava, você não necessariamente pode fazer um sistema hoje que resolve o problema de não ter uma pandemia. Mas você pode fazer um sistema hoje que tem a possibilidade de ancestralidade positiva para a próxima geração, não para a nossa. E a gente tem que começar a ter um pouco dessa visão. Só que essa visão, ela é antagônica com às vezes, o formato do capitalismo atual, blá, 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 e que prega o esgotamento, né? Porque ele prega um esgotamento. E de onde veio essa informação que você precisa ter um esgotamento de recursos? Talvez seja uma informação de um tipo de dado que talvez só no futuro a gente tenha a capacidade de entender que ele estava sendo interpretado errado. Então, e eu não estou falando assim uma inocência, não é nossa culpa. Mas um pouco não é nossa culpa. Um pouco é falar, olha, mas é que com a informação que eu tenho hoje, a decisão que eu posso tomar é essa. Amanhã a gente vai ter um computador que nos ajuda a tomar decisões talvez melhores, e a gente precisa ter muito, muito, muito esse amparo de alguém que me ajuda. E eu me lembrei, por último disso, porque eu sempre fico me lembrando, você fica falando, eu fico viajando aqui, que você está falando. Eu estou adorando porque eu fico viajando. Na própria questão do livro Fundação, do Asimov, que é uma inteligência macro galáctica que prevê e fala, ó, continuar fazendo assim é 10 mil anos ferrado. Se fizer assim, é só 1000. Mas não tem nenhuma chance de futuro que amanhã tá tudo bem. Qual você quer? 10 mil anos ferrado ou 1000? E é um negócio que fica, então confie na inteligência, que a inteligência sabe o que ela tá fazendo. E, aliás, isso é um assunto constante do próprio Asimov. Então, eu achei muito massa. Recomendo, gente, não sei se você assistiu essa do Alan Cooper, mas depois eu vou colocar o link também, porque é uma palestra maravilhosa dele. Ele é uma pessoa preocupadíssima com isso. E um dos nossos pais também da nossa disciplina. E ele fala isso, e isso é muito, muito interessante. Nossa. Então, beleza. Então, a gente está nessa que existe um otimismo barra pessimismo. A gente tem que tomar cuidado e saber das possibilidades negativas do mau uso da tecnologia, independente de qual é. A gente também tem que entender que a gente, como designer, tem um papel nisso. O papel pode não ser escrever código, mas pode ser discutir se o código tem que ser escrito ou não. Então, isso daí eu acho que é muito, muito interessante. E você, quando termina, quer ver? Eu vou até pegar aqui o texto, porque se tem um negócio que eu fiquei falando de outra coisa com você, e aí... tá aqui. Porque você bota 4 palavras numa questão aqui, que é ética, transparência, tem a ver, acho que até com o começo ali do texto. Uma palavra muito forte, que é privacidade. E a palavra privacidade é uma palavra que hoje em dia ela está sendo colocada muito à prova. Você está mostrando a sua casa para mim e para todo mundo, e está todo mundo mostrando a sua própria casa para todo mundo. Isso daí se existe o oposto da privacidade, isso se chama Zoom, né? Que todo mundo tá sem privacidade nenhuma, porque tá a sua casa, que é
não é mais a sua casa, é o seu trabalho. E a gente está sem saber, né, se isso é bom ou mal, porque, de novo, a gente estava conversando antes, gente, que tendo um filho pequeno dentro de casa tem um lado bom e um lado mal, e a gente não sabe o que é. Porque. E se eu não sei se eu ia confiar numa bola 8 da sorte de inteligência artificial para dizer isso é bom, isso é mal. Porque eu não sei, eu não sei. Pois é complicado. É complicado, a gente não sabe isso. A gente não sabe. Então, assim, você acha que você. Você falou, eu achei muito legal. Você não sabe se você escreveria o seu texto diferente, porque o que está acontecendo agora. Você escreveria talvez seu texto diferente, até porque você leu ele de novo. Independente do que está acontecendo agora, né? Não, sabe, tipo, você fala, não, eu lendo ele de novo, talvez eu escrevesse alguma coisa diferente nele. Assim, tipo. Sim, sim, com certeza. Então, porque assim, eu acredito que, olha, eu escrevi em novembro, né, do Hum, ano passado. E para o começo desse ano, eu já estava já pensando em coisas que estavam indo um pouco, assim, não sei se eu aprofundaria falar de inteligência artificial, mas talvez, por exemplo, aquela questão também do futuro que você coloca assim, né, dessa entidade, do Asimov, que ela está hum. ali trabalhando em prol das pessoas. Foi mais ou menos como eu termino, assim, um pouco, né, falando com esse otimismo. Mas a verdade é que, assim, para a gente chegar. Ah, e tem uma outra frase que eu ponho lá que mostra um pouco o quão cética eu sou em relação à capacidade do próprio humano cuidar dele próprio, né? Do Sim. ser humano cuidar dele próprio, então teria que haver uma entidade que ajudasse a gente a fazer esse trabalho. Uhum, Só que assim, isso é uma visão bem poliana da vida, uhum, né? Tipo, mar de rosas e tudo tá certo. Mas, assim, para poder fazer isso, acho que as coisas teriam que ser diferentes. O que eu falo que talvez o texto seria diferente é porque a minha inclinação talvez fosse outra. Porque eu estou pensando o que também eu tenho que estudar e perceber, além dessas questões mais de tendências tecnológicas, principalmente, para ampliar o repertório e talvez pensar em soluções e pensar numa transformação de mundo que é muito diferente dessa cabeça que eu tenho hoje, ou que eu tinha até bem pouco tempo atrás. Eu fui numa conferência de Service Design em 2015, e daí teve uma apresentação falando sobre Transition Design. uhum, Transition Design é todo um conceito que você utiliza a abordagem do design para fazer essa mudança, alavancar essas mudanças num nível sistêmico para você transformar uma sociedade de um ponto para outro, mas pensando em longos horizontes de tempo. tá. Então, por exemplo, como que a gente seria como uma sociedade livre da emissão de carbono? Porque essas soluções, elas não existem isoladas, elas são todas interconectadas. E, por exemplo, quando a gente está falando, a gente teve uma crise que fez a gente ficar um mês em casa. Pô, isso já quebrou a economia. Gente, está tudo muito interconectado e as coisas são muito interdependentes. Então, assim, como que a gente começa a utilizar o design para poder pensar não só numa solução muito específica e no objetivo de um usuário interagindo com aquela solução, mas quando a gente olha para esse ser humano e tudo que ele precisa, quando a gente olha bem uma pirâmide de Maslow ali Uhum, da realização dele, o que a gente precisa mudar no nosso contexto para fazer com que essas experiências sejam mais benéficas, não só agradáveis para consumo, mas benéficas para o mundo e para as pessoas. Então, o que eu penso é assim, hoje talvez fosse diferente, porque se eu tivesse a oportunidade, pô, vou dar minha cara aqui, falar de design 2020 para o futuro, talvez eu tivesse mais propensa a falar, pô, vamos começar a estudar outras fontes, ver outras coisas. Eu estou fazendo um curso muito legal, não sei se você já ouviu falar de um autor, um pesquisador chamado Frijat Capra.
que ele era um físico, ele é um físico, né, um cientista, mas ele escreve, ele tem um curso que chama The System View of Life, uhum, e ele traz, assim, domínios da ecologia, da biologia, da cultura, né, das dinâmicas sociais, e ele começa a estabelecer paralelos entre todos esses sistemas. E para mim está sendo genial, porque assim, a gente legal. está conversando aqui, tá meio uma viagem aqui, né? É. Tipo, o que tomamos, né? Pessoas, quem está assistindo aí, boa sorte! É bem isso. Então, assim, eu tô fazendo esse curso dele numa tentativa de extrapolar um pouco o repertório, pensar em outros tipos de soluções, né? E de repente tendo também esse background de né, transformação digital, de negócio, de UX, assim por diante. Mas eu acho que a gente também precisa pensar em soluções que sejam mais equilibradas e mais Hum. benéficas para todo mundo. Nossa, achei muito legal. Inclusive, depois me passa certinho pra eu até colocar esse negócio desse curso e livros também desse autor. Desculpa, gente, se eu viajei muito aqui. Não, eu tô viajando junto, assim, porque eu entendo um negócio muito engraçado. Hoje eu gravei uma moça que estava fazendo faculdade de design, precisava conversar, entrevistar lá pro TCC dela, sei lá o quê, profissionais de design. Aí ela foi, ligou, você pode dar uma entrevista? Eu falei, posso, vamos conversar. E ela perguntou assim, tipo, o que é service design? Aí, fora do script, mas vamos lá. Acontece isso, isso, isso. Você tem esse tamanho de coisa, esse tamanho de coisa. A Starbucks, para ter um café aqui, depende de um cara produzindo café lá na Colômbia, que planta naquele dia, envia um saco daquele tamanho, cai naquele caminhãozinho. Se aquele caminhãozinho ele resolver que hoje ele não trabalha, amanhã a Starbucks não vende o café que você tanto queria. Então tem que extrapolar tudo isso daí. E o que você está falando é um nível mais extrapolado do que esse extrapolado. Porque você. Tá bom, mas por que que existe o café? E por que que o café. E aí tem um. Ai, como chama isso que tem no History Channel? Chama Super História, Meta História. É um negócio muito louco, é muito louco. Eu vou lembrar o nome. Mas é a Hiper História, alguma coisa. É um camarada que escreveu um livro louco lá de Hiper História. E aí ele fala assim: por que que a partir do momento que a gente começou a consumir sal, mudou isso? Por que que quando alguém começou a falar assim, a gente toma chá com água quente e hoje em dia a gente tem um arranha-céu? E o cara vai conectando umas coisas, a mega história, eu não lembro o nome. Gente, se alguém lembrar, põe aí depois o nome. Mas Ah, legal. e é um negócio que é muito doido você ficar pensando isso, e eu concordo com você que a gente tem que pensar fora da caixa, muito, ao mesmo tempo que a gente tem que falar, tá bom, deixa eu parar um pouco do pensamento divergente, porque senão eu vou divergir o resto da minha vida e vou virar o Dr. Manhattan no Watchmen, azul e pelado, sei lá o que vai acontecer. Mas eu achei muito legal. Então, você tem alguma outra dica que você acha que hoje em dia alguém podia perseguir de inspiração, Então, assim? na verdade, assim, eu entendo completamente isso que você está falando, porque eu falo, bom, no final das coisas, no final das contas, isso também não vai ser só um estímulo para a gente ficar ansioso e se sentir impotente, porque, por exemplo, se a gente está querendo falar de coisas tão abrangentes que escapam a nosso poder, nossa capacidade, talvez isso vai ser um tiro no pé, né? Porque se a gente vai, eu vou ficar louco aqui, não vou conseguir nem trabalhar direito, né? Mas eu acho que é outra coisa, talvez assim, é a gente usar esse tempo, principalmente esse tempo que a gente está vivendo agora por conta dessa crise do coronavírus, para refletir sobre o que nos move, qual é o nosso propósito, tipo, com o que eu realmente me importo. Por exemplo, a gente está trancado em casa. Gente, eu realmente me importo como a gente se alimenta, né? Como nos alimentamos. Eu nunca fui preocupada com isso. Mas e aí, se acontece um colapso e você tem desabastecimento de supermercados, por exemplo, né? E daí, quando você olha para alguns tipos de movimentos e pensadores, pô, já tem um monte de gente pensando em agricultura local, em agricultura mais sustentável, nas cidades. Só que a gente, às vezes, fica um pouco alheio disso, porque a gente está numa máquina, a gente está sem parar. Então, talvez Às esse vezes até com momento, preconceito, né? Às vezes até com preconceito disso. sim, Tipo, com você é preconceito. seu sitiante, sabe? Uma coisa assim. É, o que
O que eu acho, assim, que a gente talvez tenha que só refletir, não para resolver o problema do mundo, mas para saber, assim, eu sou designer por quê? Ah, porque eu quero fazer o bem para os outros, porque eu quero construir soluções boas. Que tipos de soluções? Com qual propósito essas soluções são criadas? Se eu tivesse que resolver um problema da minha família, da minha comunidade, qual seria? Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa é uma reflexão, e isso é muito difícil para mim, porque, assim, você tem que pensar nesse tipo de coisa, mas você tem que continuar tocando a sua vida. Então, assim, com certeza, eu acho que quando a gente começa a ir para essas esferas maiores, precisa ainda mais do trabalho multidisciplinar, e a gente está sentindo isso quando a gente fala do design, porque a gente não consegue entregar jornadas boas, jornadas do cliente memoráveis, se a gente não trabalha com as outras pessoas da empresa. Se de repente a gente está focado em criar uma solução muito específica, um pôster, por exemplo, a gente até consegue ser um pouco mais artista, criar de maneira mais individual. Mas quando a gente começa a falar de serviço, começa a falar de mudança de cultura, mudança do contexto, aí a gente tem que se amparar e trocar mais com as pessoas. Então, assim, isso para mim é uma grande viagem. Eu acho que fica aqui como uma reflexão. Eu vou te passar os links tanto do Transition Design quanto do The System View of Life do Frijot Capra, porque se tiver algumas pessoas que se interessem também, eu acho que pode fazer sentido. Mas, e daí, voltando só para fechar aqui em relação à inteligência artificial, eu acho que essa questão mesmo da gente estar envolvido, estar se preocupando, porque isso vai cada vez mais evoluir e alguém precisa estar olhando para as pessoas, para o usuário, para a experiência, né? E ajudar a equilibrar esse jogo, né? Muito legal, muito legal. Nossa, adorei. Ah, nossa, ó, vamos fazer o seguinte. Eu já tinha. Ó, já não é. Isso aqui não é armadilha, não. Eu já tinha falado isso pra você antes no WhatsApp. Vamos depois pegar um outro dia pra gente bater um papo só de inteligência artificial. Você tá convidadíssima. Você tem a palestra que eu sei que você tem. Você pode trazer a palestra de novo ou a gente conversar, porque eu acho que é uma coisa muito interessante e eu realmente entendo que algumas dessas coisas precisam ser desmistificadas. Então, assim, a gente fez um evento aqui em Campinas faz uns 3 anos e meio, a gente chamou de Interligados. Então, veio um pessoal lá de Santa Rita do Sapucaí, o Vinícius veio para falar de inteligência artificial, e o Armani veio. Armani? Albert veio para falar de internet das coisas. Então, eles estavam lá num projeto de PVC, sei lá, umas coisas do futuro. E foi muito massa, porque a gente estava discutindo, assim, nada super profundo, mas para entender, tirar um pouco da névoa. Eu acho que está convidadíssima. Vou ficar super feliz se você puder, um dia desses, a gente gravar, tirar um pouco dessa névoa, porque essas coisas fazem a gente ficar viajando muito mais do que alguém falar. Agora, no Figma, você pode botar links nos textos. O PowerPoint já faz isso há anos, filho. Então, se sempre fez, o PowerPoint sempre fez isso. Então, e aí a gente fica só falando disso. E é isso. O que você acha mesmo que botar esse gifzinho ali vai resolver a vida de alguém? Não vai. Eu queria que o carro fosse sozinho no supermercado pegar as coisas pra mim, sem eu ter que tocar em nada, e ele só fizesse só cuspisse e limpa as coisas dentro da minha sala. Isso que eu queria. O que A gente podia ter impressora 3D de alimento, né? Não é? Não é? Eu só falo, nossa. A gente já falou que se a gente souber que vai ficar mais um ano desse jeito, que com certeza a Samsung vai lançar uma máquina de você esterilizar as embalagens de comida. Você aperta o botão, põe, sai pronta, a comida limpa, para não ter que ficar. A gente tava. Parênteses. A gente comprou fruta e a gente tava assim, eu e a Flávia discutindo. Tá bom. Sei lá, batata eu sei. A gente põe a batata na água com cândida, sei lá o que, deixa a batata ali, tira e mata tudo que alguém tossiu nessa batata. Mas e banana? A gente com a banana. Posso lavar a banana? Não, não pode lavar a banana que vai estragar, ela vai ficar tudo preta lá e vai ficar podre. Não pode fazer não sei o quê. Não pode tirar do cacho para lavar individualmente, senão você estraga. Falei, e agora? Ah, agora abstrai. A hora que a gente abrir a banana, come e lava a mão. Porque a gente não é preparado para isso. A gente tá ferrado. Pois é, gente, pois é. Ah, mas vai tudo passar, a gente vai sair melhor dessa.
tenho fé, Também. sou otimista. Eu acho que assim, a gente vai, depois disso tudo, o mundo vai estar muito mais atento ao que os pesquisadores e a ciência fala, e de repente isso vai ser a salvação do aquecimento Nossa. global. Se só isso aí bastar, ó, se sair uma coisa boa que alguém ouvir cientista, gente do céu, isso já olha, porque realmente, a hora que eles mostram assim, olha, pararam as fábricas, repara que a nuvem de poluição sumiu. Você está conseguindo entender a relação? Ou posso mostrar um satélite mostrando a nuvem diminuindo? Ah, tem razão. Veja como está mais friozinho. Tem razão. É isso, tem Ah, razão. Ah, muito bom. Obrigado, Nathalie. Brigadíssimo por bom, você ter muito participado. obrigada, agradeço. Vou colocar depois os seus contatos. Queria também agradecer ao What's Now aqui por estar fazendo esse trabalho, ao nosso parceiro também que é a Deploy, que é uma plataforma muito massa para você cadastrar seu super ultra top case de UX e UI. Depois eu vou colocar o link também. Agradecer ao Vitor por ter passado o contato de todo mundo para eu poder falar com todo mundo. Está sendo um aprendizado para mim assim que vocês não fazem ideia. Eu larguei todos os meus livros para poder falar com todas as pessoas e a gente aprende tanto conversando com as pessoas. Então, conversem com as pessoas. E, Nathalie, você tem mais um recado final? Antes de dar tchau. Ah, não, acho que agora eu vou ser clichê de novo. Fiquem em casa. Fiquem em casa, cuidem-se muito bem. Usem esse tempo para dar uma relaxada, uma refletida e pensar realmente, né, nessa questão do propósito, do porquê que você é designer e como o seu trabalho vai impactar o mundo e vai aproximar a gente de um futuro desejável, porque afinal de contas a gente ajuda a projetar, a desenhar esse futuro. Nossa, brigadíssimo. Então, muito obrigado, gente. Não esquece de dar like, mande isso para as pessoas que você quer que tenham um futuro melhor. E todos, né, por favor. Então, não manda para os inimigos. E é isso. E muito obrigado e tchau. Tchau, tchau.